Bem, meus queridos, estamos ao vivo aqui na rádio, no programa Panorama Bíblico. E hoje aqui do meu lado, o professor e pastor Paulo Cristiano da Silva, vice-presidente do CACP. Acabou de chegar de São José do Rio Preto. E nós vamos aproveitá-lo aqui para fazer alguns questionamentos. Aproveitando só uma breve correção, a palestra do pastor Elias foram todas ministradas ontem, na terça-feira, devido a um problema de saúde da irmã Maria Cândida, que ela está internada. Então, eu ministrarei hoje, na primeira etapa, a palestra sobre Espiritismo. E depois, na segunda palestra, o professor Paulo Cristiano ministrará. Então, não perca. Olha, convide todos os seus amigos, convide até a sua sogra, venha participar do 14º Congresso Apologético Pastor Natanael Rinaldi. É a sua rica oportunidade de crescer na graça e no conhecimento. Ontem, estávamos até conversando aqui com o pastor Edson Miranda, foi maravilhoso, né, André? Foi muito bom. Você que não veio, não perca esta oportunidade. Ô professor Paulo, o senhor pregou aí sobre o sangue e o senhor estava explicando que as pessoas, elas nascem mortas. Obviamente, o homem nasce morto nos seus delitos e pecados. Tanto o calvinismo quanto o próprio João Calvino colocou todas as crianças que não são batizadas, que não vêm à conversão, que não têm a possibilidade de se tornar adultas, mas morrem na infância e não são batizadas, o calvinismo coloca essas crianças no inferno. É uma questão bastante complexa. O catolicismo colocava no limbo, né? E o calvinismo no inferno. A grande questão, haverá crianças no inferno? Pelo que a palavra de Deus nos diz, tudo indica que não. Jesus disse que era para deixar vir as criancinhas a ele, porque das tais é o reino dos céus. Mateus 19:14. Então, por este versículo, nós entendemos que essas crianças, ainda na fase da inocência, elas foram salvas pelo sacrifício de Cristo. Assim como, por exemplo, talvez entraria na mesma categoria, aquelas pessoas que têm algum problema mental, né, que elas não conseguem discernir entre o bem e o mal. Então essas Deus pessoas... não impute pecados dessas pessoas. Sim, o sacrifício de Cristo, ele redime essas pessoas, né? De modo que, a partir deste versículo, nós entendemos que as crianças, elas, na sua fase de inocência, elas têm acesso ao céu. Elas não vão para o inferno. Não. Paulo também fala em Romanos 7:9 que outrora vivia sem lei. E olha que ele nasceu no judaísmo, dentro da lei. Mas assim que veio o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Parece que dá a entender que enquanto ele estava na inocência, que ele vivia sem lei, não havia pecado sobre ele. Quando ele passa pelo Bar Mitzvah, quando ele passa pelo processo de aprendizagem, então ele tem o conhecimento da lei e aí ele entende que é um pecador e morre. Nós podemos dizer então que há um processo, quando a criança cria consciência, é aí que ela precisa da graça salvadora de Jesus? Sim, Jesus deixou bem claro, aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Então, a partir do momento que a pessoa ela toma uma consciência do que é o pecado, o que é certo, o que é errado, ela já está responsável pelos seus atos, né? Pelas as suas ações morais. Então, dessa maneira, aí ela precisa agora de Jesus Cristo, precisa do sacrifício de Cristo, entregar a sua vida, né, confessar, se arrepender dos seus pecados. Porque uma criança, ela não tem como arrepender de algo que ela não tem nem consciência. Então, nesse sentido, o sangue de Cristo, a morte de Cristo, ela faz uma remissão dessas crianças. Me explica um pouquinho aqui, aproveitando que tem muito telespectador e também ouvintes participando do programa, a questão do limbo católico, como é que era isso? E por que a Igreja Católica resolveu suspender o limbo? Na verdade, pastor João Flávio, o limbo não é doutrina católica,
tá? Nunca foi, essa doutrina do limbo nunca foi oficializada pela Igreja Católica. Existia, mas não era legalizada. Isso. Tanto é que você não vai encontrar no catecismo católico o limbo. Você vai encontrar purgatório, mas limbo não. O purgatório é oficializado, o limbo não. O limbo é uma ideia que vem desde Agostinho, tá? Para tentar organizar algumas ideias teológicas dentro do catolicismo a respeito da vida após a morte, de crianças, por exemplo, crianças inocentes. Mas ela nunca se tornou uma doutrina católica, de modo que nós não podemos acusar os católicos numa base doutrinária sobre a questão do limbo, tá? Mas há uma, vamos dizer assim, uma teologia oral católica sobre o limbo. Você falou que veio de Agostinho, então quer dizer, essa ideia de criança no inferno pode ter vindo dele também, da predestinação? Porque é assim, Calvino diz literalmente que quando nega-se o batismo aos infantes, nega-se o sinal de graça sobre a vida deles, nega-se que ele é um predestinado à salvação. Seria mais ou menos daí, a origem dessa heresia veria de Santo Agostinho? Olha, eu não sei se particularmente essa ideia de Calvino vem de Santo Agostinho. Eu sei que nas disputas com Pelágio e outros adversários teológicos da época, ele desenvolveu essa ideia do limbo para tentar explicar, né, a questão do pecado e da inocência, para tentar conciliar. Então, a justificativa dele veio com essa imagem de um purgatório infantil, podemos dizer assim, né? Só que a gente sabe que Calvino bebeu muito em Agostinho. 400 vezes cita ele na Instituta. Não só Calvino, como Lutero também. Na verdade, Lutero era da ordem, né, agostiniana. Eu acredito que ele tirou algumas coisas de Agostinho, sim, essa ideia, né, de predestinação. Porque para os reformados, né, eles têm uma ideia de sacramento. O batismo seria um sacramento. Seria um sacramento, né? Na verdade, tem um artigo no site. Tem uma função de trazer graça. Tem uma função de trazer graça. Na verdade, tem um artigo no site do CACP. Todas as denominações que participam, as crianças do batismo infantil, elas colocam uma certa sacralidade em cima do batismo. Isso é uma coisa assim horrorosa. Deixa eu fazer uma outra pergunta capciosa para você. Quero que os ouvintes entendam e os telespectadores que o professor Paulo acabou de chegar, passou uma noite no ônibus, ele nem imagina o que eu ia perguntar para ele, né? Nós estamos se encontrando aqui na rádio agora, então eu estou fazendo perguntas capciosas para ele aqui ao vivo e ele está respondendo. Aproveitando o ensejo dessa questão, não é desconfortável, né, para os reformados, para os luteranos, e não é desconfortável saber que o pai do catolicismo, dos sacramentos católicos, que é Santo Agostinho, é o pai da reforma protestante? Eu me sinto muito desconfortável com isso. Você não se sente? Eu me sinto muito desconfortável, né? Eu acho muito luciférico um pouco isso, porque a mesma fonte, né? Porque o catolicismo se orgulha de Santo Agostinho, e a mesma fonte do protestantismo, a fonte é o Agostinho. Lutero e Calvino, no caso Calvino, na Instituta, mais de 400 vezes cita Agostinho. Agostinho, então, é o pai do protestantismo e o pai do catolicismo. Isso não é meio paradoxal? Eu vejo assim, a gente quando a gente volta nosso olhar para o século V, né, o século de Agostinho, a teologia cristã está sendo cristalizada ainda. Então, em Agostinho, há muitas coisas boas e coisas ruins também, né? Muitas coisas que atrapalharam o cristianismo, muitas coisas que ajudaram o cristianismo. Por exemplo, a obra da Trindade dele é excelente, algo magnífico. Sim, o livre-arbítrio também. Depois ele abandonou, mas eu li a obra, gostei muito também. E ele também teve assim a sensatez de escrever as Confissões, né? E depois um livro que ainda não li, mas muitos teólogos falam que são as retratações que ele fez de muitos erros, muitas coisas que ele acreditava, ele se retratou. Então eu acredito que em Agostinho dá para você tirar de tudo, coisas boas e coisas ruins. Infelizmente, muitos vão buscar em Agostinho aquilo que era apenas conjecturas, né, teológicas dele, que não tinha muitos fundamentos bíblicos. Por exemplo, os católicos bebem, como você disse, em Agostinho, né,
infelizmente, em coisas que não se pode provar única e exclusivamente pela palavra de Deus. Por exemplo, a questão do purgatório que acabamos de falar. Né? E os reformados vão buscar lá a questão da predestinação em Agostinho. Se bem que é um pouquinho diferente a predestinação de Agostinho, ela foi mais refinada ali pelo calvinismo, né? Por Calvino e depois pelos calvinistas. Mas eu acho que dá para você tirar de tudo. Não só de Agostinho, mas qualquer pai da igreja. Eles tiveram muitos erros e muitos acertos também. Ok, eu até queria citar para você aqui, não sei se você conhece a esposa de Santo Agostinho, né, que o pessoal não sabia que ele foi casado. Oficialmente ele não foi casado. Ele teve um filho chamado Deodato, com uma moça que trabalhava na casa dele chamada Flora. E você sabia que ela escreveu um livro? A Flora? Não. Eu comprei o livro e ela realmente escreveu um livro. Tem uma carta, na verdade, que alguém transformou num livro, e eu tenho esse livro. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse livro é que Flora diz que leu as Confissões de Santo Agostinho. E ela disse assim: ó, meu querido e amado Agostinho, li suas confissões e vi que nelas a verdade passou como um cavalo galopante. Então ela acusa o Agostinho de algumas questões. Terminando neste mesmo assunto, eu não quero fugir deste assunto, nós podemos então deixar claro para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, que a palavra de Deus ela não tem base para corroborar o inferno de infantes. Quer dizer, crianças não vão para o inferno porque morreram na infância, porque não foram batizados. Nós podemos dar uma tranquilidade para o ouvinte, então? Sim. Não há nenhuma base na palavra de Deus para falar que crianças vão para o inferno. Há um versículo lá em Apocalipse que diz que no juízo final aparecerão os grandes e pequenos. Muitos interpretam isso aí como se fossem crianças, mas ali pequenos não está falando de idade, está falando de importância, né? Poder, de status, relevância. Exatamente. Você conhece o livro do Evalnice Milhões, Ao Paraíso, ao Trono de Deus? Li alguma coisa. Você sabia que ela disse que vai ter um playground no céu para criar os bebês que morreram? Não, desconheço essa parte do livro. Pois é, eu tive a pachorra de ler esse livro e a Valnice disse que tem um playground lá no céu. Ela traduziu, na verdade, esse livro de um reverendo que psicografou de um anjo que era um homem que virou um anjo. Meio mormonismo, meio espiritismo. Que bagunça. A Valnice Milhomes conseguiu, né? Inclusive, pastor Miranda, botar uma palestra dessa no próximo congresso sobre esse espiritismo de Valnice. Interessantíssimo, Milhomes. né? É muito interessante. O que está havendo hoje é uma salada no meio evangélico, beirando ao próprio esoterismo, né? E realmente isso tem que ser denunciado, tem que ser os verdadeiros cristãos têm que ser alertados, porque infelizmente, muitos cristãos, apesar de serem sinceros, são ignorantes quanto às verdades da palavra de Deus, infelizmente. Vamos fechar a questão. Não haverá crianças no inferno, amém? Não, pode ficar despreocupado, que não haverá criança no inferno. É bem assustadora essa doutrina, mas graças a Deus nós não teremos bebês no inferno. Para quem quiser maiores informações, acessem o site www.cacp.org.br, também iepas.org.br. Esses dois sites, tanto da Igreja Evangélica da Paz quanto do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, há material, há subsídios suficientes para você formular o seu pensamento teológico. Bem, nós vamos estar encerrando o nosso programa, lembrando, antes do pastor Paulo orar, que hoje à noite eu estarei palestrando sobre o Espiritismo e o professor Paulo sobre a indústria da santidade. Tá certo? Como é que se faz um santo? Sem contar, gente, eu não sei se o Paulo vai abordar isso, a Igreja Católica arrecada milhões com a indústria. Ele vai falar provavelmente da parte teológica, mas a questão mercadológica, a Igreja Católica arrecada milhões ou até com essa indústria de santos, né? Porque todas as vezes que alguém vende um santo na rua, isso tem Reuters, as imagens têm donos e dono, né? E o dono é a Igreja Católica. Então hoje à noite venha participar conosco de mais uma noite apologética. E como disse o professor e pastor Paulo Cristiano, este é o maior congresso
apologético do Brasil, não só é do estado de São Paulo, da Baixada Santista, é do Brasil. Então, venha perto agora do seu rádio, do seu televisor, do seu celular, venha nesse momento de oração, vamos interceder com o pastor Paulo Cristiano, também por todos os que ligaram, por todos que pediram oração, pela nossa irmã Maria Cândida, para que Deus derrame bênção sobre os nossos ouvintes. Senhor meu Deus, novamente, Senhor, adentramos a Tua presença, rogando ao Senhor uma bênção especial a todos aqueles, Senhor, que estão nos ouvindo. Aqueles que estão com o coração triste, Senhor, muitas vezes amargurado, estão desanimados, sem força, Senhor, para prosseguir. Eu lhe peço, Senhor, para que o Senhor venha contemplar, Senhor, essas pessoas. Fortaleça, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Aqueles que estão enfermos, ó Deus, como a nossa irmã Maria, que estaria conosco aqui, Senhor, ministrando a Tua palavra. Ela está, Senhor, agora num leito de hospital. Lhe pedimos, Senhor, para que o Senhor possa visitá-la agora, ó Deus, através do Teu poder, da Tua graça, que o Senhor possa dirigir, Senhor, os médicos, os procedimentos, os medicamentos, Senhor, que esteja sob Teu controle e que tudo está de fato diante da Tua vontade, Senhor, que seja feita a Tua vontade, ó Deus. Todos aqueles que estão enfermos também, nós lhe pedimos, Senhor, cura, que o Senhor possa tocar no corpo deste irmão, desta irmã. Enfim, ó Deus, venha abençoar cada um, Senhor. Abençoa logo mais à noite, Senhor, as palestras e todos aqueles que estarão ouvindo, que possam ser edificados na fé. Deus, nos dê um dia, Senhor, na Tua presença, é o que te pedimos e almejamos no nome de Jesus. Amém. Amém.